Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais um Richardencast. Temos a presença hoje do Dr. Fabiano Wagner, aqui de Baixo Mandu, ex-conselheiro da UAB, da subseção do Espírito Santo, que vai nos ajudar, porque nós vamos hoje falar sobre um assunto, doutor, que é bem polêmico no caso Samarco. Honorários, sobre as prerrogativas do advogado. E nós estamos aqui hoje, nós não vamos falar sobre o que a doutora Richardene pensa, o que o doutor Fabiano pensa, mas sim o que está decidido, né? Que está nas decisões judiciais e na legislação que é pertinente à advocacia. Exato. O que tem nas sentenças, no acordo da repactuação e também no Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal. Uma lei federal. Não é uma resolução, não é uma portaria, é uma legislação federal. Exatamente. E aí nós vamos abordar sobre várias fases do processo, que hoje nós já sabemos que estamos há 9 anos já do rompimento. E nesse meandro nós passamos por várias fases. Logo na fase inicial existiu o PIM, que é o Programa de Indenização Mediada, que era uma fase totalmente administrativa. Depois teve o Novel e agora, por fim, a repactuação, que deu uma definitividade. Então, a gente poderia começar, né, doutor, falando lá do PIM, como era lá atrás. Lá no PIM, o doutor deve ter participado, né, de alguns acordos. Era facultativo, tem o TETAC, né, que determinou que o atingido deveria ser assistido para realizar o seu acordo. E era facultado ele procurar um advogado ou a defensoria também. Era uma questão que não estava no nível da obrigatoriedade, né? Sim, apesar de que o TETAC, ele já mencionava da Renova fornecer uma assessoria jurídica ao cidadão que a procurasse. Exato. Mas isso era implementado muito através da mediação, né? Quem fez aqui o acordo no PIM se lembra de umas pessoas de coletinho, escrito mediação atrás, eles participavam daquele momento, mas eram funcionários da Renova. Sim. Né? Por mais isenção que o TETAC quisesse dar ao mediador, a ideia de que ele não estava ali para puxar para lado nenhum e tal, só para mediar as partes, mas ele era insuficiente para assessorar o atingido, de falar, olha, esse documento aqui substitua, faça outro, vamos atrás de coisa melhor. Esse tipo de trabalho a mediação não fazia. E a pessoa acabava procurando um advogado. Exatamente. Mesmo não sendo obrigatório, né? E muitos fizeram acordos lá através de advogado. Exatamente. Isso foi uma realidade, né? Não só em Baixo Mandu, mas em todos os outros territórios. Em todo o vale. Exatamente. E aí, com o decorrer, que foi um trabalho também dos advogados diante da ineficiência da Fundação Renova durante 5 anos. A maioria das categorias não havia ainda sido indenizadas, estavam invisibilizadas, fora em relação à questão da comprovação de residência, que era muito rígida, muitas pessoas não conseguiam passar pela comprovação. Renda, quantas pessoas entraram no PIM para tentar receber suas indenizações e foram negadas porque tinha alguma renda ou porque era aposentado e não podia pescar e ter essa complementação. Isso no Novel, né? Isso foi extinto, então as pessoas conseguiam receber independente da sua renda. Então houve muitos ganhos. E a informalidade, né? E a informalidade. A informalidade foi a pérola do Novel. Do Novel. Porque para julgar o caso de Mariana com justiça, não se poderia valer da jurisprudência que existia. Porque exatamente. Dano moral, no contexto difuso, coletivo, até que a população poderia receber. Mas dano material, a legislação, né, a legislação nacional, ela fala que o dano moral, o dano material, o lucro cessante, ele tem que ser demonstrado. E se fosse exigido demonstração, não seriam indenizados 90, nem 5% do que foi. Exatamente. Essa informalidade que o juiz trouxe na época, né, auxiliou muito a muita gente. Muita gente, sem dúvida nenhuma. Não, o Novel, nem nós que estamos falando aqui. O próprio Ministério Público, nas manifestações,
isso é nítido, né? Que foi o maior sistema e o melhor sistema indenizatório até o momento. Que hoje nós temos a repactuação e a gente vê que os valores são bem diferentes. Direitos, categorias que antes eram reconhecidas, não é reconhecidas na repactuação. Múltiplos danos, que no novel se você tivesse alegado que era artesão, e era areeiro, ou era pescador, você recebia pelos danos declarados, e agora na repactuação é um único valor para as categorias informais. Aqui existe o PIN também, que é para as categorias formais. Mas os informais não foram tão beneficiados assim com a repactuação. Não. Esse pessoal da informal e que exercia às vezes mais de uma atividade ligada ao Rio, esses aí tiveram que aproveitar o novel mesmo. O novel é que foi a mãe. Filé, né? A mãe. Foi uma mãe. A maneira de ele conseguir indenização foi ali. Exatamente. Hoje a indenização está fácil na repactuação, né? Não são cobrados muitos requisitos, porém ela é muito pequena e ela não indeniza vários danos. Não né? abarca tantos direitos. É um dano único, né? Um valor único para todo mundo. Exatamente. Uniformizou todo mundo. Colocou todo mundo no mesmo pacote. Mas então, para falar da importância do advogado em todo esse processo, já existe as instituições de justiça que já participam do processo, que luta pelo direito, que briga ali pelo direito individual, né, pelo dano individual, né, das pessoas impactadas. E ali também está o advogado, lado a lado, para também lutar e buscar pelos direitos das pessoas impactadas. As pessoas têm que entender que o dano gerado em Mariana é um dano ambiental. É diferente de um dano em que eu dirigindo meu carro bata no seu. Isso está entre nós, né? O acidente Mariana é um acidente ambiental. E o dano ambiental ele é difuso, ele é coletivo. Difuso é a todo e qualquer um, né? Sim. Para falar pelos danos difusos, coletivos, nós temos as instituições próprias, que é o Ministério Público, que é a Defensoria Pública, para aquele atingido de baixa renda, mas o advogado é indispensável nos outros casos. Sim. Né? Se eu não estou pleiteando o dano moral difuso, se eu estou pleiteando a minha perda pessoal. E eu não preencher os requisitos da Defensoria Pública, né, de ser um cidadão de baixa renda, vulnerável, etc., me sobra o advogado. Sim. Né? E o advogado, segundo a Constituição, é indispensável. Indispensável então, para administrar a justiça. Então, só para a gente revisar aqui, desde a época do PIN, não existia a obrigatoriedade do advogado, mas o atingido ele poderia buscar representação no advogado ou na Defensoria Pública, por mais que havia a assistência jurídica dentro do próprio programa, né? Dos próprios escritórios. Porque eles não se sentiam seguros, eles buscavam na Defensoria ou na advocacia. Isso é fato. E aí depois veio o novel. E com o novel se tornou obrigatório. E aí, doutor, por que a obrigatoriedade do advogado no novel? Para que as pessoas entendam. Assim, mas eu consigo me autorrepresentar. A gente tem que entender o seguinte, o sistema que havia naufragou, tanto que o novel veio para substituí-lo, né? A ideia de que ele não havia conseguido resultado. E era visível para o judiciário que as pessoas estavam indo atrás de advogados para poder conseguir suas indenizações. Então o juiz entendeu por bem e entendeu acertadamente de que era melhor, era mais apropriado que cada pessoa obrigatoriamente tivesse um advogado junto. Qual é a diferença do advogado? Eu mesmo consigo fazer o upload da minha carteira de identidade, por exemplo, que está pedindo lá. Você consegue. Mas o advogado promove a defesa técnica. Faz uma análise do seu caso individualmente. E a defesa técnica, ela é você poder ver, às vezes, 2, 3 opções e entender qual é a melhor. Qual é o melhor caminho. Você vê um dano sendo ofertado e você fala assim, não, esse dano aqui não é apropriado para você, você não tem documentação desse dano aqui. Vamos pedir para alterar esse dano aqui para aquele outro dano, que aquele outro dano se encaixa melhor. Essa defesa técnica,
Só o advogado pode fazer. E o juiz, então, determinou essa obrigatoriedade. E também a gente poderia acrescentar que, a partir do novel, desde o PIN tinha um termo, né, que as pessoas assinavam. Um termo de acordo. Mas no novel, especialmente, e agora na repactuação também, esse termo é um termo de quitação para nada mais alegar, nem cobrar, nem nada. Então, é um termo pesado, não é? É um documento muito importante. É a pessoa assumindo ali de que aceita um valor, não vai reclamar mais valor nenhum. Então a justiça entendeu por bem que na assinatura desse termo a pessoa estivesse acompanhada por um advogado. Para que lá na frente não acontecesse da pessoa falar assim, mas eu nem sabia o que estava escrito, ninguém leu para mim, né? Ninguém me avisou que ia ser assim. Então era melhor que um advogado estivesse junto para que a pessoa pudesse saber o que ela estava assinando. Igual a gente volta lá no PIN novamente, doutor. Existia esse acordo, e nesse acordo, os mesmos termos que a Renova colocou no novel, também colocava lá quando assinava aquele termo, que estava quitando referente aos danos e tudo mais. Só que aí nunca havia essa quitação geral, né? Porque a pessoa recebia o AF, a pessoa estava amparada pelos demais programas. E no novel, a quitação foi referente aos 71 meses, sobre a indenização dos 71 meses. Só que com a repactuação agora, que foi determinado. E aí, se a gente for entrar na questão da quitação, a gente vai falar bastante aqui, porque até a repactuação não havia quitação, porque pelo novel não havia quitação geral de danos. A quitação era referente à indenização que o atingido recebeu. E nós tínhamos até decisão do tribunal, que não há quitação, por exemplo, do AF. O AF tem uma finalidade... Os lucros cessantes é outra função, são funções distintas e que o atingido teria direito. Tivemos até uma decisão do Vinícius Corbucci, salvo me engano, acho que foi em outubro desse ano, que gerou uma esperança para os atingidos, que eles iriam receber o lucro cessantes e o AF. Só que aí sobreveio a repactuação com uma decisão que, se você já recebeu uma indenização no PIN, ou no novel, ou na justiça comum, ou seja, recebeu uma indenização, você deu uma quitação geral e ampla. Você não recebe o AF, você não recebe mais nada. E essa decisão veio com a repactuação, né? Porque há uma polêmica. Porque o novel retirou direitos. Não, o novel não retirou direitos. O novel adquiriu direitos, o novel ampliou direitos, né? O novel nunca fechou a porta para que a pessoa reclamasse no PIN, por exemplo, poderia continuar. Poderia ingressar com ação judicial. Ele era só um caminho proposto pelo judiciário. Facultativo, né, doutor? Facultativo, é um caminho com a proposta de ser informal. Eu sei de pessoas, de pescadores profissionais, né? Lá da região do litoral do Espírito Santo, por exemplo, que tiveram problema. Eles foram para a justiça para poder se defender, né? Não optaram, né, pelos outros caminhos, foram para o judiciário e enfrentaram um problema de ter ações julgadas, né, contrário a eles. Exatamente. Não que a justiça não reconhecesse que eles eram pescadores profissionais. Eles estavam cadastrados no Ministério da Agricultura e Pesca e tal, né? Ativos, não tem problema. Só que, como eu disse, a jurisprudência nacional e a lei que é aplicada, né, para os outros casos não servia para esse caso. Porque quando eles chegavam lá, o que diz a nossa legislação? A indenização se mede pela extensão do dano. É o que está escrito na lei. Então, quer dizer, o valor que eu vou receber é de acordo com o dano que eu estou sofrendo. Aí era a hora que o judiciário falava, me dá a nota fiscal para saber quanto que você ganha por mês. E ninguém tinha. Para fazer a medida, para calcular qual é o dano, o valor. Como é que o judiciário vai dizer qual é o valor da indenização se ele não sabe quanto que você ganhava? E a maioria dos pescadores profissionais não emitiam nota. Né? Não tinham... Então, assim, o novel foi uma grande conquista para exatamente nisso aí. E as pessoas nunca tiveram, através do novel, o fechamento de porta nenhuma, né? Eles poderiam continuar indo, mas o novel era o melhor caminho. Era o melhor caminho. Era o melhor caminho na época. Exatamente. E lembrando que todo sempre foi facultativo. O PIN lá no início, o novel continuou sendo facultativo e a repactuação continua sendo facultativa.
Porque a pessoa tem a porta da justiça, que a gente Tem. sabe que é muito difícil. Como eu estou dizendo aqui, é perigosa. É É perigosa você usar essa porta. Ela deve ser usada por quem tem documentação muito boa. Aham. Porque não tem como você ir ao judiciário e falar assim, eu ganhava 2.000 por mês, então Uma eu quero... autodeclaração que o Novel reconheceu. Que o Novel aceita, o juiz não vai aceitar. Né? Porque ele vai julgar conforme a regra geral. A regra geral. Ele não vai julgar conforme a regra específica desse caso. Exatamente. Nós vamos colocar aqui para vocês verem. A sentença, foi a primeira sentença do Novel, que foi a de Baixo Guandu. Coloca aí para nós, produção. Coloca aí para nós. Onde fala a presença obrigatória de advogado em favor dos atingidos. Então, em todas as fases, era necessário ter a participação obrigatória e sempre também, ou da defensoria, né, pessoal? Uhum. Mas sempre foi obrigatório a presença do advogado. Agora, coloca para nós sobre a repactuação. A repactuação foi determinado em vários programas. Você já deve ter ouvido falar sobre o PID, sobre o PINAF, tem o programa do PAF. É um monte de sigla nova, né? Que a gente está assimilando ainda. Tem o de transferência de renda. Tem o PTR. Então, assim, em todos os programas, menos do PTR. Agora, todos os demais programas, há a obrigação. Sobe para nós. Aqui, cláusula 62. Aqui nós estamos falando do agricultor e do pescador, mas em todos os programas fala. É obrigatória a representação por advogado ou defensor público para processamento do pedido indenizatório, que deverá ser constituído pela parte interessada para ingresso na plataforma digital, com procuração e tudo mais, ou declaração à defensoria pública. Então, na repactuação hoje, que é o programa atual, ainda é obrigatória a representação, ou para o advogado ou pelo defensor. É um reconhecimento importante aí ao que diz a Constituição, que o advogado é indispensável à administração da justiça, já que isso é um processo judicial. As pessoas às vezes esquecem que isso é um processo judicial. Exatamente, doutor. Falando do Novel sobre essa questão, por que foi obrigatório? Ao mesmo tempo que ele era administrativo, que era uma plataforma ali, ele tinha a homologação judicial. O acesso era administrativo. O acesso. Mas no momento em que o acordo era celebrado, ele tinha que ser homologado judicialmente. Né? E aí a necessidade de um advogado. Exatamente. E a mesma coisa vai acontecer com a repactuação. Você realizando o seu acordo, a mesma coisa. Tem que ter representação e vai ter a homologação pelo sistema, né, judicial. Também. E aí nós vamos entrar num assunto que é bem polêmico. Doutor, honorários. Sobre os honorários advocatícios. A gente vê muitas discussões nos grupos, a gente vê muita informação, muitos fake news. Para a gente frisar que os honorários é o fruto é o nosso salário. Igual nós trabalhamos tantos anos representando, principalmente nesse caso, a gente trabalha vários anos num caso para ter o nosso êxito, para ter o nosso salário, às vezes 3 anos depois, 4 anos depois, né? Muitas vezes até mais tempo. Até mais. Igual nesse caso, a gente acompanhou muitos anos, né? O atingido. A gente tem que entender que até a palavra honorário, a lei preferiu usar a palavra honorário do que salário, do que pagamento, devido ao tipo do trabalho que o advogado presta. A palavra honorário vem de honores, né? De honra. O pagamento ao advogado, o tratamento dele na nossa legislação, não é o mesmo de você pagar a um outro profissional para fazer alguma coisa para você. O pagamento ao advogado é um pagamento honorífico, é um pagamento pela honra, né? Por aquela pessoa ter lhe representado. E daí o nome honorário, né? A gente recebe, tem essa palavra aí de honorário. E os honorários, eles são estabelecidos por lei. Tanto o Código de Processo Civil trata de honorários para o juiz, né? O nosso Estatuto da OAB trata de honorários. E para que a população assim entenda didaticamente, agora eu vou assumir aquele lado... Didática, eu sou professor de faculdade de Direito, então eu vou tentar assim deixar muito claro. Para nós, advogados, existem... Uns falam em 4 tipos de honorário, mas vou usar aqui 3 que vai englobar tudo, que são os honorários por arbitramento, honorários contratuais e honorários de sucumbência, né? Basicamente, os honorários se dividem nesses 3 ramos.
O honorário de arbitramento nós não temos que discutir aqui, porque ele acontece numa situação muito peculiar. Né? Aquelas situações em que há dúvida e o juiz tem que fixar. Né? Mas então vamos deixar isso de lado. Sobra para a gente poder analisar o honorário de sucumbência e o honorário contratual. Esses honorários previstos em processos judiciais arbitrados, como aqui está dizendo, que é 5%, né? 5%. Fixado em 5%, eles têm essa característica mais pendente ao honorário de sucumbência. Por que a lei usa a palavra sucumbência? A ideia de quem sucumbiu. O princípio por trás dela é um chamado princípio da causalidade. Então, vamos supor, usei aqui o exemplo, né? Eu dirigindo um carro, bato no seu carro. O que a justiça espera? O que a legislação nacional espera? Que nós dois resolvamos isso sem o judiciário. Né? Essa é a ideia. Conversem. Conciliação. Conversem. Cheguem a um ponto de consenso e resolvam isso sem usar o judiciário. A partir do momento que alguém, ou eu, ou a senhora, temos que usar o judiciário, nós estamos sujeitos ao honorário de sucumbência. E a ideia é quem deu causa a isso vir parar aqui no judiciário. Quem deu causa a vir parar no judiciário tem que responder pelo honorário de sucumbência, que vai ser arbitrado no final pelo juiz. Que no caso são as empresas. Pois é. Aqui no caso, se a gente transportar para esse caso, quem deu causa a isso parar no judiciário? Foram as empresas. Elas poderiam ter ido na casa de cada um e entregado o dinheiro? Poderiam. Seria o mundo ideal. Difícil de imaginar, mas seria o mundo ideal. Né? Que isso fosse resolvido sem precisar do judiciário. A partir do momento que alguém precisou levar a causa para o judiciário, o Código de Processo Civil diz que o juiz tem que estabelecer uma sucumbência. Essa sucumbência pode variar até 20%, né? Está escrito lá na legislação. E aqui na repactuação, para o caso, né, do PID, por exemplo, foi estabelecido 5%. Né? Isso aí, para que as pessoas possam entender, isso aí tem a ver com o fato de ter usado o judiciário. É um honorário de sucumbência, ele é quase uma punição, sabe? Você precisou usar o judiciário tem custo, né? As pessoas não estão lá de brincadeira, né? Então é estabelecido esse honorário aí. Agora, existe um honorário chamado honorário contratual. O honorário contratual... Essa é a grande dúvida, doutor. Pois é. O honorário contratual, ele não depende do sucesso da demanda. Né? Exato. Ele não depende de o advogado vencer. Porque o trabalho do advogado, a gente costuma falar o seguinte, o advogado, ele presta um trabalho de meio e não de fim. Né? Eu promovo a melhor defesa possível, independente do resultado, eu tenho que ser remunerado, ter prestado a melhor defesa possível. O que remunera isso é o honorário contratual. Então, quando você escolhe um advogado entre tantos, né? Você escolhe um entre tantos, e você vai lá e entrega a sua causa e pede a ele, doutor, faça o melhor para mim, veja como melhor eu posso, como eu posso melhorar a minha posição jurídica, melhorar. E esse advogado vai trabalhar para você em busca desse objetivo, ele deve ser remunerado com os honorários contratuais. Esses independem do resultado. Você fez o melhor possível. Vamos imaginar, vamos tirar aqui da repactuação, porque aqui já está estabelecido, né? Sim. Mas imagina numa demanda comum, o advogado faz o melhor, mas ainda assim não tem um resultado, né? O juiz nega. Bom, ele vai sair então, né? Trabalhou de graça, nunca vai receber? Não. O honorário contratual remunera isso. Então, quando as pessoas contratam um advogado, quando elas escolhem um advogado, elas têm que estabelecer com ele um honorário contratual. E aí a gente já fala... Isso é natural. É natural. É natural. E outra coisa, doutor, eu sempre falo assim, é escolha. Na escolha. Exato. Quando eu vou contratar, eu vou ir no médico, eu tô me sentindo mal. Eu vou procurar um médico que eu confie, porque ele vai me receitar remédio. Se eu não confiar, eu vou tomar o remédio? Eu não vou tomar.
Então, porque há uma discussão muito grande, né, em relação à questão dos honorários, se é devido, se os contratuais ou não é, mas é uma escolha, né? O nosso cliente nos procurou, veio no nosso escritório, entregou a sua causa, assinou um contrato, nós trabalhamos para que ele tenha êxito, e nesse caso, para que nós também tenhamos o êxito, porque nós vivemos disso, né? Esse é o nosso, não é o nosso salário, mas é o nosso salário. É a maneira de nos remunerar, né? Os advogados. A remuneração do advogado é os honorário honorários. contratual. Então, eu sempre falo isso, é uma escolha. Então, saibam escolher. Se você escolheu, contratou um advogado, não querer pagá-lo é muito avilta, né, o trabalho desse advogado. Exatamente. Mas eu vou escolher o advogado com maior conhecimento nessa área e tal. Você possivelmente vai pagar mais caro. Sim. É natural. Sim. Se Rui Barbosa fosse vivo e eu quisesse contratar Rui Barbosa, possivelmente não seria o mesmo preço de um advogado de Baixo Guandu. Exatamente. Não é? Então, o honorário contratual, se ele não tem limite, o honorário de sucumbência tem. Tem. O honorário contratual não. Uma pessoa pode fazer um júri por 10 mil, por 20 mil, por 100 mil, por 200 mil. Não há um limite para isso. Doutor, né? há um limite, eu acho que de 50% do ganho, alguma coisa nesse sentido? Mas a nível do contratual, o valor que a pessoa vai pagar, especialmente em causas que não tem um valor, por exemplo, que não tem um valor de ganho econômico, né, direto, ele é livre. Sim. Né? Você vai contratar o advogado que você entende que vai prestar o melhor serviço. Né? Quem tiver o perfil da Defensoria Pública, que também não é 100% da população, quem tiver o perfil da Defensoria Pública pode, inclusive, conseguir o advogado gratuito, que é o defensor público. Sim, exatamente. Né? Ali sim você não paga honorário contratual. Sim. Né? Na defensoria você não tem honorário contratual, porque o defensor público já está recebendo por uma outra fonte. Por que eu não pago o defensor público? Porque ele está recebendo de uma outra fonte. Exatamente. Né? Ele é um servidor público, foi colocado ali para prestar o serviço advocatício gratuito à população carente. Né? Tem um perfil, né? Não é 100% da população que se encaixa. Mas aí, então, a população pode ser servida pela Defensoria Pública também, desde o novel. A pessoa poderia usar a Defensoria Pública. Desde o novel. Na verdade, desde o PIN lá atrás poderia utilizar, né? O chato é a pessoa não usar a Defensoria Pública, contratar um advogado privado, né, para cuidar da causa dele, e depois achar que é errado pagar. Né? Aí, realmente, a gente fica sem ter como definir isso. Sem como definir. É complicado realmente. Então, só pra gente revisar. Quando se fala, assim, por exemplo, no novel, os 10%, a gente fala, por que gera essas dúvidas? Ou, por exemplo, a própria Samarco coloca lá, ela replicou o que está ali no termo da repactuação. Que os 5% serão pagos pela própria Samarco. E deixa eu ver até se eu pego um pedacinho aqui, ó. E até fala assim, ó, peraí, deixa eu achar, gente, deixa eu achar aqui, ó. Posso te falar exatamente. Ela vai fazer exatamente essa diferença que eu acabei de fazer aqui. Ela vai dizer, esse 5% é meu. Eu dei causa a essa demanda parar no judiciário, então eu tenho que honrar esses 5% estabelecidos ali. E que agora você 5% serão pagos pela Samarco, porque esse 5% não vai sair do bolso do atingido, isso é fato. Não e aí vem a questão dos honorários contratuais que você contratou com seu advogado. Essa é a diferença que o doutor que nos ensinou muito bem. E esse aí, inclusive, nas pílulas, né, que a Samarco vem divulgando nas redes sociais, ela vem enfatizando isso. Olha, nós vamos pagar aquilo que o judiciário nos condenou a pagar. Isso. E são 5%. Sem descontar do atingido. São 5%, isso aí nós vamos pagar, que é uma condenação judicial, né? A gente às vezes tira o ar de condenação por ter sido um acordo, mas não deixa de ser uma condenação. Ela assinou o acordo aceitando essa condenação de que ela tem que pagar 5% de honorários. Agora, isso de maneira alguma é um limite para o honorário contratual. O honorário contratual é outra coisa, ele tem outra natureza, outro fundamento. Né? As pessoas precisam aprender a separar isso. Né? O honorário que está aí no texto e aquele que eu vou combinar com o meu advogado.
Exatamente. Então, em resumo, a escolha continua sendo do atingido, certo? Se ele vai querer aderir ao programa que está em aberto, no caso, a repactuação, se ele quer ser representado pela defensoria, ele pode buscar, e se ele quer buscar um advogado, ele pode contratar. E aí, a contratação, igual se eu chego aqui, doutor Fabiano, tá, eu tô com uma causa X, aí você vai falar, eu cobro tantos por cento. Tô de acordo, doutor Fabiano? Tô de acordo. Assina aqui o contrato, eu estou ratificando, eu estou acordando com o meu advogado. Então, eu tenho entendendo que... E aí, doutor, como o senhor tem que cumprir com a sua parte, eu, do outro lado, eu também tenho que cumprir. É um contrato como outro qualquer, é um contrato de prestação de serviço. Exatamente. O advogado precisa entregar o serviço e a pessoa precisa remunerar. Exatamente. Né? E ele não tem nada a ver com esse que está no texto, né? Que está no texto ali. Algo mais a explanar? Eu espero que a gente tem falado aqui, né, doutor, que possa esclarecer as dúvidas. Eu acho que tanto dos advogados quanto dos atingidos, que é algo importante, né? Porque eu entendo que tem muitas pessoas simples, e quando gera-se nos grupos de WhatsApp, áudios... O problema maior da desinformação. É a má-fé de alguns. Porque o povo, mesmo o povo mais simples, eles têm em mente que aquilo que eu contratei eu tenho que honrar, não é? Normalmente é um povo muito honrado. Sim. O problema é a desinformação. Alguns começam a veicular de alguma maneira, espalhando essa confusão. Mas já está escrito lá 5%. Mas é um outro, aquilo tem outro fundamento. Né? Então, o bom da gente poder conversar e espalhar a informação de boa qualidade é refutar essas manifestações erradas que ficam... elas vão ganhando corpo, né? Vão espalhando e passando a ideia de que o advogado que submete um contrato para ser assinado, ele tá errado. Está errado, está agindo arbitrariamente. Como assim? Ilegalmente. Não, né? Ele está amparado por lei. Né? Como eu disse aqui, o Código de Processo Civil, ele menciona honorários de advogado, o Estatuto da OAB menciona o honorário do advogado. Então, o advogado não está tirando proveito de ninguém, né? Ele não está explorando ninguém. Eu fui no advogado que colocou 20%. Você não quer assinar um contrato de honorário? Não assine. Né? Procure outro, então. Exato. Mas, enfim, né? A ideia é: contratou o seu advogado, escolheu o seu advogado, faça com ele o contratinho de honorário e cumpra. Né? Esse contrato de honorário que a gente define, né, diferente do de sucumbência, o honorário contratual mesmo, esse tem que ser pago à parte. Sim. Não vem do texto do próprio acordo, nem como era no novel. E até nas pílulas dessa marca eles têm colocado isso, que eles vão pagar os 5%, que não vai sair do dinheiro do atingido, né? Não vai ser descontado. Né? Exceto, agora, aquele que o atingido contratar com o seu advogado particular é uma outra... entre o atingido... Eles não entram nesse mérito aí. Não entram no mérito. E nem pode, né, doutor? Nem pode. O contrato de honorário... o honorário contratual, ele é tão reconhecido pelo judiciário... nessas causas vinculadas ao acidente, Mariana, não tem como a gente ver isso. Mas a lei fala, inclusive, que o advogado pode pegar o contrato assinado pelo cliente e no dia lá que um dinheiro for sair para o cliente, ele pode anexar o contrato no processo judicial e o juiz desconta e manda diretamente para a conta do advogado. Sim. Então, assim, o honorário contratual ele é perfeitamente reconhecido, amparado, protegido pela justiça, né, pelo judiciário, e fica essa desinformação aí, né, rolando, dizendo que não é cabível. Sim. Não é por aí. Então, eu espero que hoje, né, essa gravação, essa aula com o doutor Fabiano tenha trago realmente esclarecimento, né? Porque eu acho que a gente tem que, vamos falar assim, perder tempo, né? Às vezes fica perdendo tempo nos grupos de hoje. A gente tem que aproveitar o tempo para avançar com os direitos, se unir, porque por mais que tenha repactuação, a gente vai discutir sobre esse caso ainda por muitos anos.
tem a recuperação ambiental, tem relação à nossa Tem a fase água. que não é vinculada a indenizações individuais. Indenizações, exatamente. São uma espécie de indenização difusa, né? Que é a melhora do meio ambiente, né? Questão da saúde, questão de educação, de segurança pública, coisas que estão também no pacote. Que vão nos atingir diretamente, né? E por que não imaginar que advogados estarão envolvidos nisso também? Exatamente. Nós estaremos acompanhando. Fiscalizando, né, doutor? Não é somente na indenização individual. Não é? Agora, por exemplo, cada procuradoria de prefeituras está lidando com o fato de adere ou não adere. Então, quer dizer, o advogado está sempre envolvido em temas referentes a isso. Sim. Né? Doutor, agora uma pergunta aqui. Colocar o doutor em saia justa. Eita. Porque uma pergunta dos atingidos, quando eles chegam no escritório ou que me encontram na rua, seja na padaria, qual que é a pergunta que você acha que é a número 1 entre os atingidos? Difícil dizer. Doutora, se eu aderir à repactuação, eu perco meu direito de receber na Inglaterra? Qual o entendimento que o doutor tem acerca disso? Bom, isso vai depender muito da decisão que virá da justiça inglesa, né? De toda a conversa que eu tive com pessoas ligadas, inclusive, ao escritório que antigamente era o SPG, Law, né? Agora foi mudando, né? Mudou a razão social. Mas de toda a conversa que tive com eles, desde tempos atrás, anos atrás, né, quando essa ação começou, havia primeiro uma ideia de que poderia ser a título de complementação. Né? Então, se eu recebi X, poderia receber por exemplo, recebeu no Novel, como pescador, você pode receber a diferença. Mas ninguém pode garantir isso. Ninguém pode garantir isso. O G1, né, o portal da Globo, eu acompanhei que eles ouviram 3 profissionais do direito, né, 3 advogados, da área de direito internacional, ambiental, tentando se antecipar. Escuta, o que pode vir lá da ação de Londres? E esses profissionais disseram, olha, pode vir tanto um indeferimento, né, seria a ação naufragar, como pode vir um deferimento também, dizer, olha, realmente a Samarco errou, tem que indenizar. E a gente sente que a maioria deles talvez até entendam que a decisão pode ser nesse sentido. Porque dizer que a Samarco está tudo bem, ela foi ótima, nada a retocar, é difícil imaginar, né? Sim. Então pode vir uma decisão mandando pagar sim. Só que aí é que está a questão. Normalmente, uma pessoa não pode receber pelo mesmo dano 2 vezes. 2 vezes. Isso aí não importa que... mas eu estou recebendo no Brasil e na Inglaterra. Não. Por um mesmo dano, você só pode receber uma vez. Qualquer país sério, né, ele tem dispositivos no seu arcabouço jurídico, né, nas suas normas, para garantir que uma pessoa não receba 2 vezes pela mesma coisa. Isso tem até nome, enriquecimento ilícito, locupletamento, né? Isso tem até nomes para isso. Então, a tendência é de que uma pessoa não conseguirá receber 2 vezes pela mesma coisa. Daí, eu não posso garantir, mas eu começo a entender por que os termos de quitação são termos de quitação amplos. Ou seja, a pessoa assina um termo dizendo, recebi esses 35 mil aqui para nada mais reclamar. Então, ainda que ele tenha recebido a título do dano X, mas ele assina um termo dizendo, eu estou me dando por satisfeito com esse valor para nada mais reclamar. Eu imagino, agora é o Fabiano, tá? Eu não estou cravando isso aqui para ninguém, não. Mas eu imagino que a BHP vai juntar no processo de Londres, que é um processo longo, né? Nós tivemos uma publicação recente de uma nota da própria BHP dizendo que ela espera os pagamentos efetivos para depois de 2028. 2028. Né? 2028. Então é um processo longo. E eu imagino, como jurista, se eu estivesse lá advogando para a BHP, eu anexaria. Né? Eu tenho X mil pessoas aqui no processo. Estamos indenizando no Brasil. Eu vou anexar aqueles que já me deram a quitação. Né? Então, se eu tivesse que dar uma opinião, seria
quem está recebendo, está assinando o termo de quitação, eu entendo como muito difícil de que venha algo mais. Imaginar que eu recebi um tanto e vou receber mais outro tanto pela mesma coisa, né? Não acredito nisso, não. Igual o doutor falou, a gente não consegue antecipar o que vai ser decidido lá. A gente não conhece a ação inglesa, a gente não conhece a discussão que está sendo posta lá. Qual vai ser o entendimento do próprio juiz a respeito disso? Se a discussão lá for o valor da indenização está sendo pequeno e eles estão discutindo exatamente uma complementação, não sei. Exatamente. Então tudo pode acontecer. Porque a gente sabe que a repactuação é algo concreto para aquelas pessoas que foram negadas, para as pessoas que ainda não receberam, né, que estavam nos cadastros lá, estavam invisibilizados, então é algo concreto. Aí eu sempre falo com o meu cliente, a decisão é sua. Sim. Tem algo concreto agora e tem uma discussão que a gente não sabe quando terá fim, que a própria BHP falou, a própria Pogut publica também, está tendo um julgamento agora, e esse julgamento que até meados de 2025... Eles esperam uma decisão a partir de março do ano que vem, a partir de março de 2025. Exato, mas é uma primeira decisão. É uma primeira, que eles estão discutindo agora, porque existe a BHP no Brasil já está indenizando, e eles estão discutindo se a BHP da Inglaterra e a australiana também é responsável. Então, nesse tempo todo, vai ser isso que vai ser decidido. É responsável, o processo continua. Não é responsável, o processo finda. Se o processo continuar, aí vai começar a ser discutido em relação à questão da matéria, né? Valores, categorias, né? Se os informais serão ou não indenizados. Então, a gente não tem como antecipar. Esse é outro tema que a gente não tem certeza, né? Porque a informalidade ela foi aceita aqui no Novel. Será que a justiça inglesa aceitaria uma informalidade? Não, indeniza um pescador que basta ele dizer eu sou pescador. Eu sou pescador. Então, isso que eu falo muito com muita veemência. A gente não tem acesso aos termos dessa ação. Exatamente. Então, não tem como a gente antecipar o futuro. Não tem como. Então, por isso que eu falo que a decisão é exclusiva. A melhor coisa é a pessoa procurar o advogado dela, o advogado que fez essa intermediação com os advogados ingleses, né? Ela procurar esse advogado e conversar. Porque agora ele vai ter uma decisão importante a tomar, que é aderir à repactuação, e só tem 90 dias de prazo. Então, o prazo é curto. Eu não posso deixar essa decisão para quando eu quiser tomar. Não, né? O processo ele foi extinto, né, por acordo, e nesse acordo diz que eu tenho 90 dias. E esses 90 dias começa a contar em abril, segundo o que está publicado pela Samarco. Em abril ela abre. E se ela abrir no dia 1º de abril, né, vai ser abril, maio, junho, final 30 de junho, está fechando. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu continuo na ação inglesa e vou esperar, né, o julgamento lá, ou vou fazer a minha aderência aqui à repactuação. Como você falou, né? Tem vários critérios para a gente poder... na Inglaterra é incerto, né? A repactuação já está estabelecida. Sim. Mas tem gente que fala, mas na Inglaterra vai dar mais. Né? Apesar que a gente não sabe, né? A gente não sabe quanto. Porque aqui eles falavam que, não, vocês merecem mais que o Novel. Vocês merecem uma indenização justa. E o que veio não foi muito justo, né? O que veio com a repactuação... não foi muito justo, como eles pregavam que iria ser. Então, de fato, a gente não tem como antecipar. A gente não tem... Eu gostaria muito de poder dizer para as pessoas assim, olha, esse caminho é melhor. Vai nesse, que esse vai ser melhor para você. Mas a gente não tem. Na verdade é essa, né? Na verdade é essa. As pessoas que têm um perfil mais conservador, talvez vão dizer assim, eu vou pegar essa repactuação, e que é o que tem. Que é o que tem. Vai cair rapidamente. Né? Já está estabelecido, vou pegar. E outros com perfil talvez mais arrojado vão dizer, eu gosto. Eu vou riscar. Eu gosto disso, né? Eu não estou precisando do dinheiro, eu vou esperar o que vai dar a ação inglesa. Exatamente. E assim, não está errado também, não. Sim. Né? A pessoa vai tomar a decisão. Procura o seu advogado, conversa com ele. Sim. Analisa todas as possibilidades, né? Os desdobramentos possíveis. Daí o advogado, tá vendo? Sim. Daí a necessidade do advogado. Por que você precisa ter um advogado? Por que você precisa remunerar ele? Por causa de uma defesa técnica.
é alguém que vai te dar cenários. Te auxiliar, exato. Né? Vai, olha, você tem esse cenário aqui, esse caminho, nós vamos ter isso, 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 nós vamos ter esse prazo. Exato. Então a pessoa vai ter ela vai estar melhor informada para poder tomar uma decisão. Exatamente. Uma decisão firme, né? Legal, consciente, né? Para poder seguir, ou aderindo a um, ou se mantendo, né? Na ação inglesa. A minha preocupação com o pessoal da ação inglesa é o seguinte: houve 2 momentos, né? E no termo da repactuação fala que só podem aderir à repactuação quem tem ação no Brasil, no exterior, anterior a outubro de 2021. Exato. Então esse é um ponto de corte. Então tem muita gente que acabou aderindo à ação inglesa posterior a isso. Então esse não tem nem o que decidir. Nem o que decidir, exatamente. Né? Esse vai realmente continuar lá. Né? Ele não tem o que decidir. Agora, aquelas pessoas que fizeram, ingressaram na ação inglesa lá em 2018, 2019 ali, naquela época, né? Eles têm que tomar essa decisão. Exato. E não é, como eu disse, não é uma decisão que dá para deixar. Não, quando sair a ação inglesa eu vejo. Não, você não vai poder esperar sair para você ter as 2 decisões e optar. Exatamente. Né? Você vai ter que optar antes, né? Você vai ter que fazer que a gente esperava assim que a própria BHP fizesse um acordo, chamasse a empresa lá por e fizesse um acordo. Mas o que a gente vê nos noticiários é que ela falou que não ofertará acordo. Não vai ofertar acordo. Então a gente não vai ter uma decisão, acordo. Ela sinaliza que ela vai esperar a decisão judicial. Final. Isso, final com trânsito 2028 ou 2030? Eles esperam 2028 a 30, né? Publicaram, né? Eu também não sei se esse prazo é o correto, não. Sim. Mas eles publicaram isso, a BHP. Publicou isso. A decisão, a primeira, eles esperam agora para março, mas é uma decisão do primeiro juiz. Isso cabe recurso, né? Todo se um debate. Se é responsável ou não, se a BHP é responsável ou não. A discussão vai caminhar para frente. E mesmo que ela chegue no final dizendo que tem que reparar, aí vão reparar quanto? Vão reparar como? Quanto? Né? A quem? Então tem toda uma discussão que leva a BHP a dizer, olha, isso não termina essa discussão antes de 2028. Não termina. Né? Não termina. Então a pessoa vai ter que tomar a decisão. É o que eu digo, né? Procure o seu advogado. Analise o cenário. Senta com a família. Isso. Conversa com a esposa. Exatamente. Esposa tem sempre bom conselho. Sempre tem bom. Exatamente, doutor. As mulheres têm mais sentidos que os homens. Eu falo que ela tem um 6º sentido, né? 6º sentido. E como aqui vai ser necessário o 6º sentido, né? Ou se vai, 6º, você não sabe o que vem lá da ação inglesa, né? Realmente. Então, agradecemos a todos vocês que participaram conosco aqui desse bate-papo, né, doutor? É um assunto sério, polêmico, mas eu espero que a gente tenha esclarecido vocês e traremos mais assuntos nos próximos podcasts, lives e vídeos. Fiquem com Deus. Obrigada, doutor Fabiano, pela oportunidade. Sempre às ordens. Até logo. Até mais. Até mais.